No final do século XIX, por volta de 1890, durante a época do Império no Brasil, o empresário norte-americano Henry Ford, conhecido por sua revolução na indústria automobilística, decidiu estabelecer uma cidade na região amazônica chamada Fordlândia. Sua visão era criar uma plantação de seringueiras que pudesse fornecer látex suficiente para abastecer sua fábrica de automóveis nos Estados Unidos, uma vez que a borracha natural era essencial para a produção de pneus. Em 1928, Henry Ford adquiriu uma área de cerca de 14 mil quilômetros quadrados nas margens do rio Tapajós, no estado do Pará. Ele escolheu essa localização estratégica para a cidade, pois acreditava que o clima e as condições da região amazônica seriam ideais para o cultivo de seringueiras. Além disso, o acesso ao rio permitiria o transporte fácil do látex. Fordlândia foi planejada e projetada como uma cidade modelo. Foi construída uma infraestrutura impressionante, incluindo casas, escritórios administrativos, uma fábrica, um hospital, escolas, igrejas, um hotel, um cinema, um refeitório, um clube social e até mesmo um campo de golfe. A cidade foi planejada em estilo americano, com ruas amplas e bem traçadas. Em 1928, Henry Ford começou a trazer os primeiros moradores para Fordlândia. Eram principalmente trabalhadores brasileiros, incluindo seringueiros experientes, engenheiros agrônomos e suas famílias. Esses trabalhadores foram atraídos pelas promessas de bons salários e condições de vida melhores. No entanto, a visão de Ford de transformar Fordlândia em uma utopia industrial enfrentou uma série de desafios. Os engenheiros americanos trouxeram consigo métodos de cultivo de seringueiras que eram adequados para o ambiente temperado dos Estados Unidos, mas não levaram em consideração as particularidades da floresta amazônica. A falta de conhecimento sobre as práticas agrícolas locais resultou em problemas graves de colheita e produção. Além disso, a imposição de um estilo de vida americano, aos trabalhadores brasileiros, gerou tensões e resistência. Ford tentou proibir o consumo de álcool e impor restrições culturais, como a obrigatoriedade de se vestir com roupas ocidentais, o que desencadeou revoltas e insatisfação generalizada entre os moradores. A cidade também enfrentou desafios relacionados à saúde. A Amazônia era uma região conhecida por suas doenças tropicais, como malária e febre amarela, e a falta de infraestrutura médica adequada levou a altas taxas de morbidade e mortalidade. O hospital construído por Ford enfrentou dificuldades para lidar com a demanda. A partir da década de 1940, a produção de látex em Fordlândia atingiu seu ponto mais baixo devido à infestação de insetos, como o pulgão da seringueira, e a doenças fúngicas que atacaram as árvores de seringueira. A falta de conhecimento sobre o manejo sustentável das plantações e a inadequação das espécies de seringueira utilizadas agravaram a situação. A empresa contratou um especialista chamado James R. Weir para tratar das plantações. Ele sugeriu que a Fordlândia fosse transferida para a cidade de Belterra, que seria mais propícia ao cultivo. Assim, teve início a construção de um novo povoado. A partir da década de 1950, a Ford Motor Company começou a reduzir sua presença em Fordlândia. As operações foram gradualmente transferidas para uma nova plantação de seringueiras em Belterra, outra cidade fundada por Ford nas proximidades. Fordlândia foi abandonada e muitas das estruturas construídas pelo empresário entraram em ruínas. O surgimento da borracha sintética, que passou a ser largamente produzida após a Segunda Guerra Mundial, representou uma diminuição do interesse pelo látex. Outra razão era que a forma de produção das fábricas passou por mudanças. Embora Fordlândia tenha sido um empreendimento mal-sucedido, ela permanece como um lembrete fascinante das ambições e limitações de um dos maiores empresários do século XX. A história de Fordlândia destaca a importância do conhecimento local, da adaptação aos ecossistemas e das relações interculturais para o sucesso de projetos complexos em regiões desconhecidas. Atualmente, restam apenas vestígios da grandiosa visão de Ford. Algumas das construções originais ainda estão de pé, como as ruínas da fábrica e do hospital. A cidade fantasma atrai turistas curiosos e pesquisadores interessados em explorar esse experimento industrial fracassado. Assim, com um prejuízo de US$ 9 milhões na época,
Henry Ford decidiu vender as terras na Amazônia para o governo brasileiro pelo preço de $250 mil. Desde então, o local se encontra totalmente abandonado. Alguns poucos moradores permanecem na área, principalmente descendentes dos trabalhadores originais. Eles vivem em condições modestas e dependem principalmente da agricultura de subsistência. E você conhecia essa cidade? Já tinha ouvido falar em Fordlândia? Se não, deixe seu like, ajude nosso canal a continuar crescendo e trazendo novos temas. Obrigado pelo seu tempo.